Sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas aconselhamos a vitamina de leitura na dose certa, com desculpas para ler. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça: Vita Ler. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Vita Ler. O mês de março foi repleto de experiências. Já vos falei do regresso aos audiobooks. Podem recuperar esta experiência no episódio 25 do podcast Vita Ler. Voltei a ler teatro para o breve curso de literatura que estou a frequentar e mergulhei no mundo dos thrillers. No mundo da ficção, não é um género literário que aprecie. Em séries, adoro. Por que será que na literatura não é algo que me chame? Acho que não tenho tido muita sorte, porque preconceito meu, à exceção de Simenon, de Le Carré, de Agatha Christie, de Arthur Conan Doyle, Joe Nesbo e do Joel Dicker, achava-os mal escritos e pouco envolventes. Já voltei a este ponto. Os clubes de leitura servem, entre outras coisas, para nos abrir horizontes, escutar os outros e confiarmos. Com a Maria, que conheci no Clube de Leituras e Tertúlias, que tem como página de Instagram Panóplia de Interesses, temos vindo a conversar sobre thrillers. Ela sabe que não sou muito fã e, como chegou a referir, há efetivamente thrillers pipoca. Contudo, aqui entro com o meu pé de revisora e acreditem, há muitos que mereciam uma melhor edição, tradução e revisão. Talvez isso não vos diga nada, mas a mim custa-me e talvez não tenha tido muita sorte há alguns anos e por isso abandonei completamente este género literário. A Maria referia que o que a fascina nos thrillers é o suspense, é o manter o interesse na história do início ao fim, o bichinho de saber o que vai acontecer ou apanharem o culpado de algo. Acrescenta que, normalmente, são leituras viciantes, alguns muito bem escritos, como é o caso dos escritores nórdicos, que têm uma longa história e tradição neste género. Por que estou a falar deste tema? Porque andei com muito trabalho e muitas solicitações e descobri, tal como a Maria, que um thriller, volto a dizer, sempre bem escrito, pode proporcionar um excelente momento de descontração, podemos devorá-lo em poucos dias e oferece entretenimento lendo um livro. Já pensou nisso? Muitas vezes, iniciar ou começar a ler pode passar por um livro que nos prenda desta forma como os thrillers conseguem, que não exijam muito de nós. Seguimos apenas a linha de raciocínio dos detetives, desconfiamos de todas as pessoas, vivemos alguma ação e não é por isso, como diz Maria, que é uma literatura menor. Tive esta experiência recentemente, talvez influenciada pela Maria. Lia livros mais pesados ao fim do dia e precisei de um livro que me ajudasse a relaxar. Experimentei um thriller para ler antes de dormir. Foi A Mulher Perfeita, de J. M. Dalglish. Acho que é assim que se diz. A história não é de detetives, mas sim de uma trama familiar, à qual vamos assistindo desenrolar e que, acreditem, só mesmo muito para o fim, mesmo nas últimas páginas, é que desconfiamos do potencial elemento desestabilizador do livro. Como gosto de ler livros sobre a dinâmica familiar, acho que ajudou. Mas sem dúvida que queria voltar à casa desta família todas as noites e ao mesmo tempo que queria que o livro acabasse para descobrir quem era o elemento que estava a perturbar a dinâmica, queria que continuasse para manter este momento de puro lazer. Obrigada, singular editora. Conseguiram. Eu voltei aos thrillers. Atenção, não quero com isto dizer que os outros géneros não nos possam dar isto, esta descontração, estes momentos de por lazer. Mas muitas vezes, quando, e falava nisso com a Maria, quando nos precisamos de abstrair, estamos com a vida muito intensa, pelo menos no meu caso, há livros que nos exigem mais de nós enquanto leitores. O thriller foi pura descontração. Estou tão focada neste ponto que a Maria, a minha, digamos, entre aspas, a minha consultora para este género, já me aconselhou duas séries nórdicas. A Milênio, de Stieg Larsson, que está aqui parada em casa, mas nunca peguei nela,
e a série do Sebastian Bergman, de Horst e Rosenfeld. Não sei se é assim que se diz, mas basta procurarem pelo Segredos Obscuros e o Discípulo e encontram o nome correto. Também me aconselhou o seu autor de conforto deste género, Robert Brintze, autor best-seller internacional, conhecido pelos seus thrillers atmosféricos e viciantes, segundo a biografia da UC. Na verdade, e para terminar, gostaria de vos aconselhar o primeiro livro de um jovem autor português, conhecido pelos seus thrillers. Chama-se Lourenço Soruia, que escreve muito bem. Tive o privilégio de efetuar a revisão literária do seu primeiro livro, A Mão que Mata, e além de também eu estar em pulgas para desvendar o crime, enquanto revia o texto, descobri como a literatura de thrillers pode ser também um género maior. Não queria deixar de agradecer à Maria por me ter colocado este género na minha lista de compras de livros e também à Singular Editora, que conseguiu que eu recuperasse o gosto por ler esta literatura. E editem mais livros destes, por favor. Obrigada por estar desse lado e não se esqueça, caso ache o podcast útil para lermos mais e melhor, partilhe com os seus amigos. O livro que me ajudou a relaxar neste último mês de março e que foi um page-turner chama-se A Mulher Perfeita, de J.M. Dalglish, editado pela Singular, uma chancela da Porta Editora. Vita Ler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.